Então, ótimo dia a todos! Vamos começar, meninos e meninas, aqui o nosso dia de hoje, né? Eu coloquei o nome Clube do Jejum, mas na verdade foram 8 passos, tá? 8 passos diferentes que eu usei nos meus hábitos para dar um resultado melhor. E eles poderiam até ser menos passos, mas é que alguns vocês vão ver que estão subdivididos. Preferi escolher dois temas diferentes. Na parte de alimentação, eu preferi um dia só alimentação, só a nutrição, a comida, e a outra parte ser só suplementação. E aqui, semana após semana, a gente vai falando de alguns temas específicos, depois vai repetindo, porque é tudo cíclico, né? Então, enfim, né? Quero saber quem aqui, eu acho que a pergunta é óbvia, mas aqui em 2025 decidiu que esse ano vai ser o ano da sua melhor forma física de sempre da história. Incrível, eu tomei essa decisão também. Era uma coisa boa que ficou meio ruim, aí eu decidi que agora vai ficar melhor que nunca, né? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Peguei até uma foto para vocês verem aqui de como eu estava, num resultado pouco maior aí de 90 dias, tá? Então, enfim, gente. Bom, então bem-vindos a todos nós que a gente tem essa comunidade, já que quando chamam a gente para tomar uma, nunca é uma, né? Quem já foi chamado? Vamos lá tomar uma? E é uma, é 10, é 20, é infinito, né? Tomar uma nunca é uma. Então, a gente também pode se reunir para cuidar da saúde, porque sempre tem gente convidando a gente para beber e para comer e para acabar engordando, né? Então, aqui a gente vai ter um lugar para a gente se cuidar e emagrecer e ficar saudável. Bom, dentre os pilares todos aqui, tá, gente? Eu vou citar aqui os 8 e hoje a gente vai acabar entrando um pouco mais no assunto jejum, como eu falei, e cada semana a gente vai falando o outro. Vou começar aqui colocando a minha fotinho, essa daqui, e pronto. Tá todo mundo vendo? Essa foto aqui eu tirei. Na verdade, a gente pegou uma foto de família, não queria estar recortando os meus parentes aqui, mas era para vocês poderem ver melhor a minha silhueta. Final de setembro. E quando eu coloco aqui antes de todas as festas, eu não estou me referindo só ao Natal e ao Ano Novo. Na minha casa, as festas mesmo começam ali no final de setembro para frente. Por quê? Porque começa aqui a minha sobrinha, que é essa aqui pequenininha da foto, a Melina, ela faz aniversário em setembro. E aí a gente vai para outubro e começa. Eu faço aniversário dia 11, meu irmão faz aniversário dia 24, minha cunhada, que é dona do melhor doceria da cidade, faz aniversário em setembro também. Aí, dia 6 de novembro, minha mãe faz aniversário e o meu cunhado, irmão do Lucas, no mesmo dia, tem 2 bolos, 2 parabéns, 2 festas. E depois, dia 11 de novembro, é aniversário do meu pai. Dia 13 de novembro é aniversário do Lucas, ou seja, fica 2 meses comendo bolo sem parar. Que concentrou a família toda a fazer aniversário. E aí a gente sai de todas essas festas e desemboca no Natal e no Ano Novo, e no caso aqui, nas férias. Então, assim, quando tudo começou nessa festa, quando meu irmão falou para mim que achava que eu tinha engordado, que eu estava um pouco mais cheinha. Eu sei que olhando a foto assim, agora é mais nítido, no antes e depois. Mas quando você olha só, e na foto a gente aparece mais gorda, não é verdade? Que as fotos elas engordam em 2 quilos? Verdade ou não? Faz aí uns 5 a cabeça, qualquer coisa assim, na foto a gente aparece mais gorda aqui do que na realidade. Então, eu não estava vendo isso, né? E aí eu resolvi me pesar, né? E para quem não sabe da minha história com a Herbalife, né? A minha história com a Herbalife é a seguinte: eu perdi os 22 quilos que eu conto ali na minha história pessoal, que eu tenho nas redes sociais. E como eu sempre tive, isso é uma dica que eu já dou para vocês, eu sempre tive medo de voltar a engordar. Sempre tive esse medo. E por eu sempre ter esse medo, eu nunca relaxei. Nunca relaxei. Então, eu perdi o peso. Ah, você tem uma genética boa para você manter. E isso eu estou mostrando aqui para vocês nessa foto, né? Vou até tirar aqui para a gente conversar aqui olho no olho. Eu sempre tive medo de voltar a engordar. Então, por exemplo, como é minha rotina em 22 anos de Herbalife? Se um dia eu como demais, no outro eu já vou comer normal. Se uma refeição eu fiz errada, na outra eu já vou fazer certo. Se um final de semana teve exagero, um pouco mais, eu já volto para o shake. Então, não sei vocês, mas essa manutenção contínua, eu sempre tive esse medo, né, de voltar, porque eu não queria voltar mais aquele meu primeiro peso, que não é esse, é o peso de 72 quilos, que eu estava com a autoestima baixa, que eu estava péssima, né? Só que com 20 quilos a mais,
A gente vê mais fácil que a gente está gordinha. Nessa foto aqui, eu estava só 6 quilos a mais, que agora recortando, tirando todos os parênteses ali, dá para ver bem aqui o antes e depois. Mas no dia a dia, como eu sou falsa magra, assim, né? E eu não sei vocês, mas uma coisa que ajuda muito, tanto homens quanto mulheres, se você souber se vestir adequadamente, 6 quilos dá para disfarçar, verdade ou não? Na roupa. Você coloca uma roupa um pouco mais larguinha, você não coloca a barriga de fora se ela crescer um pouquinho. Se o quadril é largo, se você souber como compor a sua roupa, onde dá destaque, você consegue perfeitamente destacar, esconder 6 quilos. Se você for alto, então mais quilos ainda. Então, ela estava muito bem ali disfarçada. E o meu irmão percebeu por causa do meu rosto. Ele falou que eu devia ter engordado. Então, resumo, eu fiquei durante todo o período que eu perdi peso com a Herbalife, sempre mais ou menos no peso. O meu peso final sempre ficava 52,5, 53, 53,5, volta para 53, vai para 54, volta para 53. Foram 20 anos assim. Tirando meus 2 períodos de gravidez, que eu voltei uma em 2 meses e meio e a outra em 3 meses e meio, o peso normal, eu sempre mantive esse peso por 20 anos. E, gente, isso já é uma dica para vocês, faz muita diferença você manter a sua memória celular. Porque daí o seu corpo vai trabalhar ao seu favor para voltar para o magro, não para voltar para o gordo. Quer dizer, gente, quem aqui já perdeu peso com a Herbalife, não precisa falar para mim se você está acima de novo, tá? Mas quem aqui já perdeu peso com a Herbalife, e fala a verdade, é um sacrifício. Por mais que seja gostoso tomar shake e tal, tem que mudar o hábito, aquele processo de perder. E aí, eu não sei vocês como é para vocês, se é fácil ou parece rápido. No meu caso, também não sei se é porque com a idade também, né? Porque a primeira vez que eu fiz para perder mais peso, assim, eu estava tinha acabado, estava com 24 anos. E agora eu estou com 46, então é bem diferente. Na verdade, eu estava entre o 45 e 46, que lembra? Eu fiz aniversário nesse período aí do dia 11, mas eu comecei os primeiros uma semana do meu novo regime, vamos por assim, com 45 e depois todo o processo com 46. Óbvio que o corpo fica diferente, mas enfim, foi um sacrifício. Então, com esse medo que eu tinha de engordar, eu fui ali meio mantendo. Então, mantenham, gente. Se você perdeu peso, ainda mais foi muito, mantém, porque daí você vai ter uma memória que trabalha a seu favor, mas no sentido ao contrário, né? De manter magro. Mas, enfim. E o que aconteceu? Dentro desses períodos, o que ajudou a manter melhor ainda é que entraram, para quem aqui está na Herbalife, no negócio, os desafios do coach. Quem já fez algum desafio do coach? Sempre aqueles desafios que você vai lá e todo mundo junto 90 dias, não só para os clientes, mas para os coaches. Então, de vez em quando, dava uma melhorada na manutenção com todos esses desafios dos coaches e pronto, né? Foi isso que aconteceu comigo. Só que essa foto que eu mostrei para vocês, gente, e aí é compartilhando aqui um resultado, uma coisa pessoal minha, não foi um relaxo de muito tempo. Se eu contar para vocês que 6 meses antes dessa foto eu estava bem, eu estava no meu peso normal. Foram 6 meses que eu não percebi, sendo que durante 20 anos eu mantive, mais de 20, 21, 22. Então, às vezes, pode ser que não teria acontecido nada disso antes, em outras épocas. Depois, tudo bem, eu fui no médico, fiz meus exames de sangue, mas eu quero dizer para você, eu estava com um monte de taxa hormonal ruim, também por causa da idade. Mas, assim, não quero, eu vou até explicar para vocês, para não dar desculpa em nada. Né, que tem gente que vai falar que é tireoide, no meu caso, minha tireoide tá ótimo, mas assim, qualquer problema de saúde. Eu fiz questão de ter os meus resultados antes de ir no médico. Eu imaginei que fosse alguma coisa hormonal, porque ninguém engorda 6 quilos em pouco tempo. No meu caso, que estava mantendo bem, eu não mudei nada para aumentar esse peso do que eu já fazia, não que eu tenha percebido. Eu estava comendo mais ou menos tudo que eu comia e, de repente, eu engordei. O que eu decidi? Eu decidi que alguns hábitos realmente deviam estar fazendo muita diferença. E quem já aprendeu que o diabo mora nos detalhes? Diabo é uma palavra feia de falar, mas a gente fala, fica mais forte. Então, era um detalhe ou outro que eu não estava fazendo direito da alimentação, com um detalhe ou outro da suplementação, com não praticar a atividade física, que quem me conhece mais tempo sabe que eu não era praticante de atividade física, sempre foi esse o meu ponto fraco, né? Sempre já contei aqui várias vezes. E aí, uma coisinha ou outra que eu dormi errado, com mais uma outra coisinha ou outra de não conseguir fazer o controle de estresse, na hora que juntou tudo isso, né, deu esse resultado.
Então, eu vou falar quais foram os oito hábitos que eu comecei a fazer certinho, todos eles que eu corrigi. No meu caso, já tendo mais experiência com a Herbalife e já fazendo há mais tempo, se você quiser não corrigir, não conseguir corrigir os 8 hábitos todos de uma vez, melhora um, o outro vai ajustando, não queira ser perfeito no primeiro dia, que pode ser que não dê certo, tá bom? Mas enfim, o único hábito que eu não tinha de jeito nenhum, é o jejum. Por isso que eu vou falar dele hoje. Nunca tive, nunca entendi sobre isso. Não posso nem falar se eu tinha um preconceito ou não, eu tinha zero ideia. Nunca tinha ouvido falar nada. Quer dizer, não falar assim, eu faço jejum. Pronto, só. Não sei se é bom, não sei se é ruim, não sei se passa fome, não sei se não passa. Essa era a Priscila, tá? Essa era eu. Então, enfim. E o resto, os hábitos são jejum, alimentação, suplementação, atividade física, hidratação, o sono e o controle do estresse, né? Então, esses oito aqui, né, que eu subdividi, eu comecei a ser muito rigorosa com todos eles, né? Então, para a gente poder, só para passar a imagem completa aqui, e depois a gente entrar no jejum, a alimentação, quando eu falo, depois um dia eu vou falar, mas assim, corta o que não precisa, que você já sabe que não pode comer doce, elimina para 1 ou 2 vezes por semana. Álcool, cortei totalmente nesse período do meu jejum. Foi uma vez bem pouquinho no aniversário do Lucas, uma vez bem pouquinho no Natal e uma vez no Ano Novo, só. Bem moderado, com um monte de água junto, só zero. Depois foi todo esse período sem nada. Se não tivesse tido nem Natal, nem Ano Novo, nem nada, né? Meu marido fez 40 anos, gente. Quarentão, né? Então, a gente foi bem moderado e acabou. A alimentação, então, é isso. Você cortar esses excessos que você sabe que de processados e tudo mais. Num outro dia a gente fala disso. Suplementação não é só a questão de usar os produtos da Herbalife. É saber, não tinha a mínima ideia como estava o controle. A quantidade exata de consumo de proteínas, de carboidratos, de gorduras boas que meu corpo precisava, eu não tinha a menor ideia se eu estava consumindo certo. Às vezes hoje eu tomei um shake, então ali deu 30 gramas. Eu pensava qual shake eu preparei, se foi com 30, se foi com 35, e o resto ficava meio solto, assim, não contava exatamente o quanto eu precisava, né? Atividade física zero no momento, estava sedentária. O sono, às vezes eu dormia a quantidade correta, às vezes não, mas não era uma coisa que eu fazia diariamente. O sono e o controle do estresse não era também uma coisa que eu estava ali, que é aquela parte de você. Não é ficar nervoso, não é isso. Ficar nervoso, às vezes fica 1, 2 minutos, não tem como eliminar isso da sua vida. É aquele resetar, de fazer aquela meditação de 5 minutos que para, aí reseta a mente, igual você vai restartar o computador, que se você deixar ele ligado direto, ele desgasta. Você precisa fazer isso também. Então, foram essas coisas que eu mais ou menos ajustei, né? E para você não ter que esperar a semana que vem para a gente entrar na alimentação, caso você já esteja aí certinho, eu só vou repetir essas quantidades. Eu não vou falar o que a gente corta hoje, a maioria já sabe o que diminuiu, o que faz mal, o que faz bem. Na parte de quantidades, você precisa comer 2 vezes o seu peso de proteína, e isso vai equivaler a 40%, né? Você vai dividir em 100% entre proteínas, os macros e micros, né? Entre carbos e gorduras boas. Então, 2 vezes o seu peso de proteína, 2 vezes o seu peso de carboidrato, cada um deles equivale a 40%, aí você faz uma continha na calculadora, que os 20% que sobrar em gramas vão ser o que você come de gordura. Então, por exemplo, agora, nesse segundo, que eu estou com 50 quilos, porque eu perdi 6, mas aí eu quis dar uma folga para poder fazer o ganho de massa agora. Então, eu diminui mais 3 quilos, estou com 50. Então, agora, eu preciso comer 100 gramas de proteína por dia. Quando eu comecei, eu precisava comer quase 120. Arredondei um pouquinho para mais. Então, 120 de proteína com 120 de gordura. Por exemplo, agora está mais fácil. Vocês ouviram? Desculpa. Muito obrigada. Eu sei que eu vi pela leitura labial, Paula. Hoje eu como 100 de proteína, 100 de carbo e 20 de gordura. Agora ficou, com o peso atual ficou mais fácil, que já ficou arredondado. Não preciso nem fazer a conta na calculadora. Entenderam?
e aí eu vou indicar, quando a gente for falar sobre isso de alimentação, um aplicativo que você consegue colocar todos os alimentos, ele calcula quanto tem de proteína cada um, gordura. Então, eu fiz certinho, porque hoje tem muita tecnologia. Subi lá, acabou. Então, assim, o primeiro início para todo mundo aqui, o básico, né? Todo mundo subir na sua amiga bioimpedância, maravilhosa. Comprei uma nova, até indiquei lá no grupo para algumas pessoas, mas enfim, qualquer bioimpedância serve. Você sobe lá e vê como você tá. E eu, gente, comecei. Você pode se pesar semanalmente, você pode ficar meio neurótico no começo, diariamente, a cada 2, 3 dias, mas você não vai ver muito resultado, você vai ficar um pouquinho frustrado. Então, melhor uma vez por semana, de preferência na segunda. Mas pode ver mais vezes, mas no máximo um período de uma semana. Não pode passar muito disso. Se você está no plano aí de fazer, certo? Bom, gente, então isso foi mais o basicão, tá? Atividade física tem que ser musculação e cardio, tem que ser as duas coisas enfatizadas juntos, porque para todo mundo já sabe que a musculação também queima caloria, todo mundo aqui também vai precisar fazer. Se você está no processo de emagrecer, uma coisa boa para vocês, o melhor cardio para emagrecer é andar. Então, você pode fazer em volta da sua casa, em qualquer lugar, você andar 1 hora por dia. Quem aqui já seguiu a Virgínia, via que ela comia aquele monte de ovo e andava 60 minutos todo dia de manhã. Fazia caminhada, né? Fazendo na esteira, você pode fazer na rua, pode fazer onde você quiser. E o sono, normalmente 8 horas é o mínimo da mulher e 7 do homem. Normalmente, porque sempre há exceções. A mulher precisa de 1 hora de sono a mais, porque o desgaste mental dela com muitas atividades e uma parte hormonal, que é diferente, precisa de 1 hora a mais do sono que a mulher. Já isso estou falando coisas comprovadas por médicos, tá, gente? Não é achismo nenhum. Bom, dito isso até aqui, vamos entrar no assunto do jejum, então, tá? Eu vou falar o básico, depois, se quem quiser, pode fazer todos os tipos de pergunta, né? Jejum, gente, é uma coisa muito ampla, porque existe uma série de preconceitos. Por que preconceitos com jejum? Porque, se você for ver, o jejum é bíblico. E o princípio não é nem só bíblico, nem é bíblico, porque em todas as religiões tem jejum. Então, se eu falasse bíblico, seria só. Eu minimizei, né? No Torá tem jejum, então tem no judaísmo, tem nos muçulmanos, tem para os árabes, e os hindus, né? Tivemos aí o casal de indianos fazendo jejum. O jejum, ele é religioso, espiritual. Então, quando você pega o primeiro início que nós temos conhecimento do jejum, a gente acha que jejum é uma coisa para sacrifício, para penalização, vai prejudicar o corpo, entende? É aquele famoso telefone sem fio que fica um pouquinho prejudicado, né? Então, assim, não que seja errado, mas é mais ou menos por isso que uma das coisas pelas quais ele foi deturpado foi por isso. O segundo motivo pelo qual o jejum foi deturpado é porque ele não dá lucro para nada. Se as pessoas pararem de comer, quem que vai consumir, né? Quem vai patrocinar? Vai comer o quê? Vai consumir o quê, né? E a gente sabe, o famoso peixe morre pela boca, a gente come muito errado. Então, assim, o jejum, por que eu fiz? Estou explicando os conceitos, tá? E depois vou falar por que eu fiz. Eu, especificamente. Cada um pode fazer o que você quiser. Eu fiz por uma série de coisas. O primeiro motivo pelo qual eu fiz é porque, para mim, fazia sentido. Quando eu me aprofundei no assunto, eu preferi fazer cursos antes para saber se era bom para mim, se eu ia poder duplicar depois, se alguém me perguntasse, para não falar nenhuma besteira. E aí, quando você vai estudar a fundo sobre isso, você vê lá que o doutor Yoshimori Yosumi, né, ganhou um prêmio Nobel em 2016 falando sobre os benefícios do jejum. Porque o jejum, como eu expliquei numa outra conferência, não sei se todo mundo participou ou não, mas enfim, o jejum era a nossa maneira natural de ser. Então, esse é um outro motivo, vamos falar de fatos, não dos achismos das pessoas. A gente vivia na época do homem das cavernas, a comida não estava disponível, não dava, tô com fome hoje, vou lá no supermercado, pegar um carrinho, vou comprar tudo que eu quero, vou na despensa da minha casa, vou na minha geladeira e vou comer. Não. Se eu vou ter que fazer o quê? Eu vou caçar, eu vou coletar, eu vou andar para lá e para cá. E quem estudou história na escola sabe que a gente era nômade porque de tempos em tempos a comida ficava escassa e a gente tinha que ir para outros lugares. Acabou o fruto dessa árvore, eu vou procurar em outro. E assim por diante. E os animais que a gente caçava para comer, né? Não era um boi, que nem a gente come hoje, né? Era o quê? Uma galinha, que é fácil da gente pegar. Era o quê? Era um peixe. Eram animais menores que a gente conseguia caçar. Então, a gente vivia de frutos, bem menos,
Então, além da gente comer menos comida, a gente comia uma média até 200 quilos por ano, o homem está comendo quase entre 350 a 400 quilos de comida por ano. Te dobrou a quantidade. Então, a gente está comendo demais, né? E comendo errado, porque, de novo, não vamos entrar numa palestra de nutrição aqui, de aditivos, de agrotóxicos, não tem como viver sem, e a gente não pode viver só dos suplementos da Herbalife. Então, o jejum serve, antes de mais nada, que é isso que eu queria falar, não é para emagrecer só, é uma desintoxicação de tudo que a gente não consegue deixar de pôr nos alimentos para cuidar do nosso corpo. Então, o jejum eu decidi que vai ser uma prática para a vida toda, o que vai mudar o número de horas, tá? Vou falar aqui, mas é uma coisa que traz benefícios para a saúde. Então, como eu falei, comecei com a parte científica. O doutor Yoshimura ganhou o prêmio Nobel do jejum falando dos benefícios da autofagia. O que é a autofagia? Que é o jejum. É um processo de reciclagem do corpo. Por quê? Porque quando você não está alimentando o seu corpo de fora, ele vai se alimentar internamente. E o corpo é muito inteligente. Você acha que ele começa se alimentando do quê? Não é da massa muscular, como gostam de falar por aí, a pessoa vai perder. Ele começa se alimentando do quê? Das células defeituosas, das bactérias, ele vai tirando a sujeira do corpo, entendeu? Porque o corpo sabe o que faz mal pra gente, melhor que a gente. Então, eu quero saber se ficou clara essa parte para vocês entenderem que o jejum é uma limpeza, tá? Não é uma questão de emagrecimento, tá? Também, como consequência, a gente vai falar. Então, ele fortalece o sistema imunológico, porque já que a gente vai tirar sujeiras, o corpo vai ficar mais forte. Então, eu vou levar para a minha vida o jejum intermitente, o mais curto, e a gente vai falar do número de horas aqui, tá? Então, essa é a primeira coisa. Agora, a segunda coisa que ele faz, que agora também, de novo, fatos, gente, não achismos. Né? Quem todo mundo já ouviu falar aqui, principalmente nas palestras Herbalife, quando a gente vai explicar sobre as fibras e sobre os benefícios, que o shake só consegue ser melhor aproveitado nas células quando o nosso intestino funciona, não é? Porque quem absorve os nutrientes do organismo é o intestino. A gente já aprendeu. Que o intestino é o órgão mais importante do cérebro, porque tem mais neurônios no intestino do que no cérebro. Isso a gente já ouviu falar também, certo? Então, sabe qual é a hora que o intestino ele se renova, ele se repara, ele cuida dele? É quando ele, é óbvio isso, né? Não está trabalhando. E se a gente comer toda hora, e ele tiver o tempo inteiro fazendo digestão, ele não consegue parar um minuto. E a gente desgasta o órgão mais importante do corpo, que vai absorver os nutrientes para a gente. E ainda vai limpar os excessos que não precisa das toxinas. Então, o maior beneficiado do jejum é que, por uma questão lógica, se você não está se alimentando e uma hora vai acabar a comida que ele tem que fazer digestão, ele vai conseguir ficar descansado e aí ele vai conseguir se reparar, tá? Então, esse é o outro ponto. Então, Priscila, então qual é o jejum ideal para o corpo ficar parado? Então, o ideal seria que para a pessoa entender, no período de 12 horas, é o período que o corpo tem para ele fazer digestão de qualquer coisa que você comeu. Pode ter sido uma carne, uma digestão muito difícil. Então, se você ficar pelo menos 12 horas sem comer, o seu corpo, o seu intestino vai ficar parado, descansado, porque ele já vai ter feito digestão de tudo o que tem lá, certo? Entendeu todo mundo até aqui? Beleza? Então, eu vou seguir. Se alguém tiver uma dúvida, gente, é porque eu estou seguindo aqui uma sequência para a gente conseguir fazer aqui tudo em uma hora. Então, se vocês tiverem dúvida, vocês digitam aí, tá? Para eu terminar essa parte e ficar bem explicadinho, da melhor maneira possível. Então, qual seria 12 horas para ele se renovar? E aí, vamos para a parte do que acontece com o corpo, então, a partir de quando a gente está em jejum. Só do intermitente hoje, tá, gente? Não estou falando de jejum longo. Então, o seu corpo, ele começa a entrar em cetose a partir de 13 horas. Priscila, o que é cetose? A gente aprende quando a gente fala de low carb, de algumas dietas assim. É quando você não está colocando aquele monte de coisa, glicose dentro do seu corpo e o corpo consegue eliminar a nossa interna mesmo. Então, se você fica pelo menos 13 horas de jejum, você vai começar a entrar em cetose e, por consequência, aquele processo vai dar início, né, a um processo de limpeza ali e vai deixar de sobrecarregar o fígado, por exemplo, de toxinas que nós comemos no nosso dia a dia.
Certo até aqui também, gente? Vai fazendo um aí, qualquer coisa do tipo. Agora, quando é que a gente entra em autofagia? Autofagia que a célula realmente começou a comer as coisinhas ruinzinhas que tem lá dentro. De novo, é uma média, tá? Pode ser que o organismo é um pouquinho para menos, outra é para mais. Cetose. Maria, eu vou escrever aqui, pode deixar. Cetose. Então, quando a gente ouviu falar, quem já ouviu falar da dieta cetogênica? Várias pessoas daqui já ouviram falar. É uma dieta aquela que é rica em proteínas, tira o máximo que puder de carboidrato, de não sei o quê, papapá, o máximo não é tudo, tá, gente? Aí o corpo vai ficando próximo de uma cetose, porque em vez de ele usar do alimento, ele usa da do próprio corpo, tá? Isso aí é cetogênico. Agora, voltando para cá. A autofagia mesmo começa a partir de 17 horas. Só que entre 13 e 17, ela já está num processo. Então, dito isso, vamos explicar. Que jejum eu começo? Primeiro, nem ninguém poderia falar para vocês com qual você começa, porque cada organismo é de um jeito. Eu ouvi isso e a primeira coisa que eu fiz foi: vou começar a testar os jejuns. Eu tinha pensado em fazer o primeiro dia de 12 horas. Quando eu cheguei a 12, eu estava muito bem, falei, acho que eu vou esticar para 14. De novo, estou contando uma história pessoal, tá? Cheguei a 14, eu vi que eu estava bem, vou esticar até 16. Então, o meu primeiro jejum foi o de 16, mas não quer dizer que eu faria o de 16. Você tem que sentir o seu corpo para você passar por uma adaptação. Não tem gente que toma shake no primeiro dia e já fica ótimo. Tem gente que no primeiro dia dá diarreia. Tem gente que no primeiro dia o intestino prende. Então, é tudo uma adaptação. Então, você vai ter que fazer um período de adaptação, mas o ideal é que você faça um de 16 horas, tá? Isso para a sua saúde, para a limpeza do seu corpo, isso não vai ter nada a ver com emagrecer. Porque depois a gente vai falar, temos a janela, na janela alimentar, que é o período não jejum. Então, vamos por uma janela 16-8. Que é isso, Priscila? 16 horas sem comer e 8 horas comendo. O que vai fazer diferença para você ter resultado de perda de peso, até ganho de massa e ganho de peso, hein? Tá cheio de gente que faz jejum que ganha peso. É o que você come em 8 horas da sua janela alimentar. Então, você vê, se você. Eu fiquei impressionada, porque eu falei, nossa, eu não sabia que as pessoas que faziam jejum eram fortes, saradas, trincadas. A pessoa está fazendo jejum para saúde, para cuidar do corpo, do sistema imunológico e comendo bem na janela dela. Ficou claro até aqui, gente, essa parte? Sim ou não? Se estiver ficando complicado, vocês me falam. Eu juro que daqui a pouco eu já estou terminando e vou abrir para as perguntas. Então, expliquei sobre o intestino, para que serve o jejum, a quantidade de horas. E aí, agora vamos lá. Vamos para a parte prática. Tem mais outros dois conceitos, e aí a gente termina tudo e tira as dúvidas. Primeiro, qual é a refeição mais importante do dia? Quem ouviu falar que a refeição mais importante do dia é o café da manhã? Já ouvimos falar. Todo mundo já ouviu falar esse conceito. De novo, não é que o conceito está errado, eles estão um pouquinho deturpados no telefone sem fio. A principal refeição do dia chama-se desjejum. Tanto é que eu morei em Portugal e lá fala-se desjejum. Se você falar em espanhol, desayuno é café da manhã. A gente já mudou esse nome para o café da manhã. Ou seja, a primeira refeição do dia é a refeição mais importante. Não importa que horas ela vai ser. Então, a gente vai continuar com o conceito de ter a refeição principal do dia. Não é que a gente, né? É que você vai pular um período, começar mais tarde. Não é que você pulou o café da manhã. O café da manhã significa desjejum. Se o seu desjejum for bem feito, você não pulou a primeira refeição do dia, porque a primeira é a primeira. Isso todo mundo entendeu? Ótimo. Comer de 3 em 3 horas. Vou passar mais um conceito. Não é que comer de 3 em 3 horas o conceito está errado, ele continua existindo, inclusive na janela nutricional, mais do que nunca. Você não pode, talvez até diminua um pouco. É comer de 3 em 3 horas no período que você come. Não é de 3 em 3 horas, 24 horas. Entenderam isso? Seria comer de 3 em 3 horas, por exemplo, naquela sua janela de 8 horas. Comer, 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 para. Corpo descansa. Come, 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 para. O corpo descansa. E assim você está fazendo o seu ciclo. Ficou certo até aqui?
Pronto. Dito tudo isso, porque eu espero que é muito importante entender essa parte do conceito, vamos então para algumas coisas que ninguém perguntou ainda, mas eu já sei que todo mundo vai me perguntar, né? Quando o corpo está em jejum, qual que agora a gente falou do benefício da saúde, que eu queria salientar esse, mas o que o corpo faz quando ele está em jejum, gente? Adivinha? Da onde vem a energia? Do corpo, de dentro do corpo, né? Não da comida que a gente come, da gordurinha. Então, quando você está em jejum, você vai queimar os seus pneuzinhos. Olha que conceito maravilhoso, incrível e sensacional, tá? Então, o jejum, lógico, depois de tudo isso que eu falei, o principal é que ele queima gordura, porque as toxinas estão nas gorduras. Então, você está ficando mais magro, está ficando mais saudável e está modelando o seu corpo quando você faz o jejum direitinho, certo? Bom, dito isto, o que mais? Outra coisa. O que quebra jejum? Vamos lá. Tudo que tem calorias. Com a exceção das calorias do nosso chá, que são tão mínimas que eles não quebram jejum. Então, pode tomar água no jejum à vontade, pode e deve. Pode tomar café sem nada, se você gosta de café, mas nem adoçante nem nada. Adoçante também quebra o jejum, não pode. E você pode tomar energia e você pode tomar o chá herbal à vontade, o que é ótimo, porque de manhã, gente, acorda, toma o chazão, o que mais você quer? Você fica bem. Deu fome, sim, top de chá de novo, tá tudo certo e com energia, tá? Pronto, então, dito isso. Segunda coisa, treinar em jejum. Essa eu demorei um pouquinho, né? Porque, de novo, como é psicológico, né? Eu achava que se eu treinasse em jejum eu ia passar mal. Depois eu descobri que eu estava comendo errado, porque fui no nutricionista para falar do jejum, para falar o que eu estava comendo, enfim, a gente precisa de toda a parte dos estudos técnicos, né? O problema não foi a minha quebra de jejum, o problema é a hora que você treina. Eu estava deixando de comer carboidrato na minha última refeição, que é o pré-treino. Eu não sabia que o pré-treino ele é feito 8 horas antes, pelo menos. Você come e vai treinar, sabe o que acontece quando você come e vai treinar? O corpo ainda não metabolizou aquilo, então aquilo não é pré-treino, aquilo ele vai metabolizar mais para frente. Então, não adianta você comer um pão antes do treino, que ele não vai ser queimado naquele treino, é só 8 horas depois. Então, eu comecei como eu treino de manhã, e aqui vai depender, cada um tem um horário, a refeição minha, que tem mais carboidrato, é o meu jantar. Olha quantas coisas mudando na cabeça, né? Que a gente achava que não era. Porque esse carboidrato bom é o carboidrato do meu treino, que eu treino de manhã. Então, eu treino em jejum. Mas, como diz o doutor Baracá, dentre outros médicos, você não está em jejum, você está cheio de coisa lá para queimar, só que é 8 horas antes, em jejum, treino. E eu quebro o jejum para depois que eu treino. Treinar em jejum é muito bom. Por que treinar em jejum é muito bom? Porque o corpo, vamos deixar ele menos confuso, gente, ele não sabe se ele faz digestão do que você acabou de comer ou se ele gasta energia para você treinar. Quando você dá muito coisas, ele faz várias coisas ao mesmo tempo, ele fica meio doido, né? Então, é isso que eu queria falar sobre o treino. Mas não adianta você treinar e não comer o suficiente na última refeição antes, você pode ser que sinta fraqueza, tá? Mas é porque você não comeu lá nas 8 horas antes, não é no pré-treino, tá? Que mais? Continuando. Não, teu último shake com whey para o treino do outro dia, não só shake, Denise. Quando eu tomei só shake, como eu fiquei bastante tempo em jejum, eu não passei muito bem. E o treino é pesado. Shake e comida. Na verdade, shake e carboidrato. Na verdade, eu deixei esse último shake, no meu caso, pelo meu horário de treino, tá, gente? Cada um não é. Se você treina de manhã, a dieta pode ser parecida, depende do seu objetivo. Mas eu faço 2 refeições de shake por dia e 2 de comida na minha janela alimentar. Vamos lá. A minha primeira refeição, obviamente, que é um shakeão caprichado com tudo, quebrar jejum para dar vitamina, para dar tudo. Com tudo é a minha primeira refeição. A segunda é o almoço. A terceira, que seria essa, Denise, é o meu shake da tarde. E a última é uma proteína boa, com um carboidrato bom e gordura, né? Então, por exemplo, batata. Ai, meu Deus, não batata cozida esmagada com um pouquinho de azeite, que é para dar gordura boa, e vamos supor, e frango desfiado ou carne moída. Essa é a minha última refeição, tá ali o meu carboidrato do treino, é meu pré-treino do dia seguinte.
tá? O meu, de novo, não é todo mundo igual aqui, tá, gente? Você tem que, se você treina à noite, aí pode ser que você tenha que 8 horas antes no almoço caprichar no seu carboidrato e aí à noite, como o dia seguinte você não vai treinar, vai ser a última refeição um shake. Mas você tem que combinar essas duas coisas juntos. Ficou tudo certo, gente? Essa parte? Eu 2 shakes e 2 refeições principais, no meu caso, na minha janela metabólica e depois o período do jejum. Bom, o que mais que eu não falei aqui que eu devo falar? Que eu não quero esquecer nada da parte do jejum. Bom, é que a gente entrou em alimentação. É porque não tem como, gente. Olha que louco. Não tem como falar de um bom jejum sem comida. É uma parte que você não come, mas se você não comer bem depois, não adianta nada, porque o seu corpo, você deixou ele super suscetível. E aí, por exemplo, se você quebrar o jejum e comer um carboidrato, ele vai fazer muito mais mal do que se você não tivesse de jejum. Se você comer um carboidrato simples ali. Por quê? Exatamente porque a cetose está baixa, ele está super sensível a uma coisa ruim. Você tem que ir com tudo na proteína, você tem que ir com tudo na comida boa. Entendeu, gente? É muito importante isso, tá? Mariana, infelizmente, o Fiber Concentrate quebra o jejum. Mas tudo bem, eu fiz assim, ó. O que eu fiz? Eu peguei todas as bebidas da Herbalife que não quebram jejum e concentro bem elas no período do jejum. E todas as que quebram, eu já deixei separadinho na minha agenda para eu tomar nos outros horários, tá? Por exemplo, que eu ia falar aqui. E de novo, eu vou sentindo o meu corpo. Por exemplo, né? Ontem eu acabei que eu. Anteontem à noite eu acabei jantando muito cedo e começou meu jejum muito cedo. Então, como ele começou, eu parei de comer às 5, na hora que eu fui treinar depois, às 10, eu já estava me sentindo meio cansada para ir treinar, porque eu estava muitas horas sem comer e eu ia fazer um treino pesado. O que eu fiz? Eu coloquei um lift-off no meu pré-treino. Por quê? Porque o lift-off só tem 15 calorias. Um hype não daria. É um hype, eu falei já, é um hype low carb, né? É o hype só que sem os R7. Para o pré-treino específico de muitas horas em jejum. Então, se você for ficar muitas horas em jejum, precisar trocar ali, aí você poderia colocar um Fiber Concentrate, porque ele também tem pouquinha caloria ali, entendeu? De novo, não seja radical. Eu fui radical nos primeiros meses para um resultado rápido e impactante, mas sempre sentindo o meu corpo, porque senão você não consegue fazer uma coisa a longo prazo. Todo mundo entendeu? Então, o que pode durante o jejum, de novo? Água, chá 1, chá 2, café sem açúcar. E uma coisa muito importante que te ajuda demais é o sal. Ai, qualquer sal? Sal integral, sal rosa, sal de Mossoró. Por quê? Porque às vezes você vai treinar, eu aprendi isso, e você tá achando que você tá sentindo falta de comida. Você não tá sentindo falta de comida, você tá sentindo falta de sal, dos minerais. Então, quando você coloca sal na água, você resolve esse problema. Né? Quem aqui já não fez jejum da Herbalife? Você tá num evento da Herbalife muitas horas, só tomou shake e você tá achando que tá com fome. Não é. Você tá comendo, não tá comendo o sal mineral. Então, você precisa do sal, tá? E isso você não precisa usar só no jejum, não. Toda vez que você tiver, às vezes, um evento longo, alguma coisa assim, você tá de shake, 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 toma uma aguinha com sal que tudo se resolve, tá bom? Café com adoçante não pode no caso do jejum, porque ele quebra o jejum, tá? O adoçante não é a questão de calorias. Eu não sei o motivo que ele quebra. Eu acho que é por outras explicações, né? É a mesma coisa que você. É por uma questão mesmo da saúde. É a mesma coisa que você tomar uma coca coca sem açúcar. Coca não quebra jejum, tá? Sabia? Não a coca normal, né? A coca sem açúcar não quebra o jejum. Mas não tem sentido nenhum você mandar um refrigerante para o seu corpo se você resolveu fazer uma desintoxicação. Então, às vezes, é uma questão que não é só a questão da caloria, tá, gente? Bom, então, na prática, vamos finalizar com o jejum na prática. 2 coisas vão te ajudar a fazer. Primeiro, parar de comer mais cedo. Olha como é bom pessoas inteligentes aqui. O sabor doce estimula a insulina, é a mesma coisa que você comer um chiclete zero açúcar. Vai te dar vontade de comer se você estiver em jejum. Não vai quebrar o jejum, mas daqui a pouquinho você vai estar bem ruim. Então vamos lá. Parar de comer mais cedo. Então, se você jantar às 9, tenta jantar às 8. Se você jantar às 8, tenta jantar às 7. Tenta, vai tentando o mínimo, porque daí, quanto mais cedo você parar de comer, mais fácil é você continuar o jejum no dia seguinte. Porque daí, à noite, é só você tomar uma água, um chá e ir dormir que tudo se resolve. Aí você acorda.
tenta tomar o seu café da manhã mais tarde. Então, se programe para assim, como meta, vou dar uma dica, tá? Não na primeira vez. Tente colocar como uma meta. Qual seria o horário ideal se você fosse fazer o jejum de 16 horas? Que horas você ia quebrar o jejum? Pensa aí na sua rotina e para que horas você tem que terminar. Mais ou menos, tá? Aí você sempre pensa assim, desde que eu comecei a fazer, quase todos os dias eu consegui fazer 16 horas tranquilo, e 2, 3 vezes eu fiz 12, mas não por fome, porque eu jantei muito tarde, tipo, sei lá, foi o Natal, eu lembro pouquíssimas vezes na mão é que eu tive algum evento à noite, aí eu não queria ficar muito tempo, 12 horas de jejum, eu nunca mais, depois que eu vi isso, eu fiz. Terminou de comer às 8, não coma de manhã antes das 8 da manhã. Terminou às 7 da noite, não comece o dia antes das 7. Comeu por acaso um dia mais tarde, às 9, às 10, não tome seu café da manhã, ó, manhã. Não faça sua primeira refeição antes das 10. Beleza? Até aqui? Isso você já vai ajudar seu intestino, já vai melhorar muito a sua saúde. Isso já não vai ter nada a ver com emagrecimento, mas vai te ajudar muito nisso, tá? Primeiro ponto. Segunda, tenta ir aumentando a sua janela metabólica para 16. E aí, aqui, claro que a gente vai conversando semana após semana para ver com cada um, tá? Tente fazer a de 16. Certo? E aí, fez a 16, você vai descobrir uma coisa se você tiver começar a fazer o de 16. Você tem menos tempo para comer as mesmas coisas que você comia. E se você quiser fazer certinho, não adianta você não comer sua quantidade de proteína, nem de carboidrato e nem de gordura boa, que o seu corpo não vai ter o resultado que você quer, tá? No caso, 16 horas, todos os dias, Paulo. Eu faço todo dia o 16. Ontem, nem sempre eu paro de comer exatamente na mesma hora, porque não dá. Mas fica entre 7 e 8 horas, normalmente é o horário que eu faço a última refeição. Se eu tiver um dia bom, ai que bom, hoje eu vou conseguir parar de comer mais cedo. Se eu vou ficar em casa, eu vou conseguir parar de comer 6 e meia, 7, mas é muito exceção. E muita exceção é comer um pouco mais tarde. E aí de manhã eu não como, nem depois que eu treino, até dar o meu jejum. Eu aprendi que não é não é só a janela metabólica, o que vale as 24 horas do dia do seu período. Então, por exemplo, eu vou comer agora que horas? Na hora do almoço. Minha primeira refeição é perto ali do almoço. Certo? Agora, tem uma coisa que eu faço também, esqueci de falar, que às vezes agora eu tô mais disciplinada com o jejum. Então, agora é shake, almoço, shake, jantar. Só que quando eu comecei a fazer essa adaptação, eu não consegui muito bem fazer isso. Às vezes é almoço, shake, shake, jantar. Só que aí esse almoço é zero carboidrato quase, é só o da salada e da carne. Aí eu faço shake, shake. Eu prefiro shake, nem que for na hora do almoço, que agora eu tô disciplinada. Se for 1 da tarde, é shake. Aí eu vou lá e como depois. Mas eu prefiro shake, comida, shake, comida. Se eu não treinasse de manhã e estivesse fazendo para emagrecer, eu terminaria com shake. Eu não terminaria com comida. Tá? Eu terminaria com shake. E eu abriria com shake também. Eu faria shake, comida, comida, shake. Na janela metabólica, tá? Então, Paulo, exatamente, eu falei, eu furei algumas vezes, mas o ideal é que a primeira seja shake. Porque já vai dar tudo o que você precisa, as vitaminas, o corpo ele precisa que seja uma refeição com tudo, e não tem outra refeição com tudo do que a nossa, né? Então, o shake facilita muito pra gente. Vou levando ele, né? Às vezes eu levo é que eu gosto muito do shake raiz, né? Não sei vocês. Então, eu levo a shakeira, já com o shake lá dentro, lá às vezes não é nem um sachê, na shakeira mesmo. Qualquer lugar que eu parar já vai ter água gelada depois, eu ponho, chacoalho e tomo. Eu gosto dele bem líquido, levo para lá e para cá e facilita muito minha vida, tá? Então, enfim, terminei. Boa pergunta. Quais são os suplementos que quebram o jejum? Esqueci de falar isso. O único suplemento que quebra o jejum é o ômega, Herbalife Line. Todos os outros você pode tomar em jejum. Cálcio não quebra jejum, multivitaminas não quebra jejum, shape control, excelente para ajudar no jejum, né? Porque tira fome. Tenta tomar ele quando você for entrar em jejum, né? Você não pode ficar sem fome ali na janela metabólica. Eu tive que colocar despertador ali para comer.
Não porque eu não tivesse fome, mas quando eu ia ver, nossa, não fiz a refeição suficiente e não deu, acabou a minha hora, não vou ter que entrar em jejum. Passei os primeiros dias bem difícil de adaptar isso, porque eu esquecia. E que eu não ia poder comer mais tarde. Então, depois você acostuma como tudo, igual hábito, né? Igual escovar o dente, fica automático. Então, é só esse primeiro período mesmo e depois vai que vai. Ó, só para vocês, não é para vocês me copiarem, tá? É só para vocês entenderem que não é um bicho de 7 cabeças fazer 16 horas, tá? Um outro motivo pelo qual eu fiz jejum. Eu queria muito melhorar o meu poder mental, porque tá tudo na nossa cabeça. Eu fiz o jejum mais longo, aquele que restaura todo o sistema imunológico, que precisa ser 3 dias. Eu fiquei 4, sobrevivi. A pergunta é, nossa, fica 4 dias sem comer? A gente tem mais fome quanto menor o jejum. Quanto maior o jejum, quando Mas, você entra em cetose... Prisha, você ficou esse reboot aí do sistema imunológico, você fala 3, 4 dias só com chás, sem comida mesmo, ou 16 horas? É 3 dias zerada mesmo, tá? Eu fui me preparando. Eu vi o vídeo, eu vi os benefícios, eu respirei. Aí, assim, como eu estava no processo, eu sei que esse se faz umas 2 vezes por ano só. Então, não é uma coisa de fazer sempre. Então, dá para você incluir na sua vida. 2 vezes por ano eu vou fazer um detox normal do sistema imunológico e tudo mais. E eu queria pegar o período do Natal e do Ano Novo para fazer aquele final de emagrecer. E era o período que a minha personal e a academia ia fechar, porque não é bom fazer jejum longo treinando pesado, não faz nem sentido, né? Se você vai descansar o corpo, você também descansa de treinar, senão, né? E nunca fiz, não sabia. Então, eu peguei, aproveitei, falei, eu vou tentar, né? E fui, né? Assim, e é muito louco, porque é um trabalho mental. Eu não dá fome, gente. A gente tem mais fome no jejum curto, ficar 2, 3 horas e 4 horas, quando a gente acostuma a comer de 3 em 3 horas toda hora, do que quando a gente está mais tempo. Porque quando o seu corpo entra em cetose, quando ele começa a se alimentar da sua gordura e das células, não dá fome. Só que eu comi porque eu falei, meu Deus, hoje é domingo, eu comi quarta-noite, a última vez eu fui comer porque eu achei que eu ia, sei lá, morrer. A gente tem umas coisas na nossa cabeça muito louca, né? É verdade, é loucura total. Né? O Lucas falava, amor, meu Deus, vai ficar doente. E ao contrário, a gente não acha que a gente está doente quando a gente come seguido. McDonald's, pizza, etc. Não, porque tá todo mundo comendo. A gente não acha que a gente vai morrer quando a gente toma um porre. Mas a gente acha que vai morrer quando tá cuidando do corpo. Sendo que Jesus ficou 40, tem gente que fica 40 dias. Eu não tenho vontade de fazer esse grande, até porque não faz não é uma filosofia que eu tenho, sei que nunca diga nunca, mas é para quem tem outros tipos de busca, tem que ser bem mais gordo, enfim, vive da luz ali, não sei, enfim. Era só água, sal e chá. Água, sal e chá. O Clau fez de um dia, tentou de 2, ele, nossa, eu queria muito fazer de 3, mas eu não aguentei. Acho que a minha cabeça achou que eu estava com fome. E se você fizer um dia, tem que ser uma época que você não está trabalhando muito. Um período desse, sabe? De feriado, de final de ano, tal. Não eu recomendo fazer assim do nada com você trabalhando e treinando, não tem nada a ver. Então, tinha todo um contexto do final de ano. E eu posso falar para vocês com todas as letras que não deu fome. É impressionante, né? Então, os 3 dias ele renova todo o sistema imunológico do corpo. Assim, eu tô me sentindo ótima. Aí eu não falei da melhor parte para a gente finalizar. Eu falei, vou marcar meu médico que eu devo estar com algum problema hormonal, porque não é possível que eu engordei 6 quilos. Só que eu não vou marcar meu médico agora. Eu vou marcar meu médico, tanto que foi o último dia antes de ele entrar de férias. Ele só podia atender 21 de dezembro. Eu liguei lá no consultório, qual que é o último dia que o doutor atende? Eu quero marcar aí. Aí eu comecei em outubro. Eu tenho que chegar lá magra já, porque depois vão falar, porque você foi no médico que engordou porque estava doente, emagreceu porque não estava mais. Não, eu vou chegar lá magra. Então, quando eu cheguei, pisei lá no consultório do Dr. Flávio, eu estava com 53 quilos, eu já tinha perdido 6 quilos, eu já tinha perdido a boa parte da gordura que eu perdi hoje, já tinha ganho massa muscular, já estava praticando atividade física. Ele me passou os exames, e aí eu fiz os exames e eu voltei no começo do ano, do dia 21, até o dia que eu voltei lá, que foi
agora não me lembro se foi dia 4 ou se foi dia 5 de janeiro que eu fui, eu tinha perdido mais 3 quilos nos últimos 3. Só que também sem nada, sem repor hormônio, sem nada. Por quê? Porque ele me deu os exames para fazer. No retorno, eu voltei com os resultados dos exames de sangue e os exames nossos de rotina que a gente faz, né? Todos nossos. E, enfim, e realmente estava uma coisa completamente desequilibrada. E os meus níveis, ele falou, meu Deus, eu tenho um nível de colesterol melhor do que criança. Que foi a combinação da renovação, eu estou me sentindo saudável, estou me sentindo com energia. Olha a combinação, gente. Jejum faz bem para a saúde. Comer bem faz bem para a saúde. E a gente dá uns produtos, é uma potencialização total, gente. Plenitude total. Então, assim, façam que vocês vão se sentir bem. Por exemplo, eu estou de jejum agora, né? Não vou, vai ficar um tempo ainda agora. Vou comer só à tarde e consegui colocar ele na minha vida e fez muito bem. Não fiz atividade nem física leve, Mariana. Tem gente que você está falando no jejum comprido? Não fiz. Fiquei com medo. A única coisa que eu fiz, eu fiquei todo dia em casa ali pensando que a pessoa fala, tem gente que tem medo de fazer jejum. Eu disse, por que qualquer coisa você quebra? Vai lá e morde uma maçã, morde uma banana, toma um shake, acabou. Né? Você não precisa, você não vai morrer se tiver jejum, é só parar ele. Depois você vai... Então não tem sentido. Mas eu fiquei assim, meio assim, né? Eram os dias em casa, e a única coisa que eu fiz, um dia eu fui no shopping fazer compras de Natal, foi no último dia. Mas foi bom, porque eu estava pensando nisso na cabeça, né? Aí eu fui fazer as compras de Natal, e enfim, e quando eu voltei, eu fui. Mas é isso, tá, gente? Bom, alguém quer fazer mais uma pergunta antes da gente finalizar? Ó, hoje ficou gravado, tirei todas as dúvidas. Ninguém vai me processar aqui, porque eu não falei nome de ninguém, não coloquei vídeo de nada. Só falei do prêmio Nobel ali e eu só falei fatos científicos. Então, esse é uma coisa que as pessoas têm que saber, tá? A organização, aí ó, já estou falando nome, mas a Organização Mundial da Saúde, dentre outros órgãos, não tem interesse que as pessoas emagreçam com jejum, tá? Tem interesse que as pessoas emagreçam com o quê? Remédio para ficar mais doente e depois tomar mais remédio. Tem interesse que você coma comida com bastante açúcar para depois ter que tomar um remedinho do colesterol, coisa com bastante sal para depois você ter hipertensão e assim por diante. Que são as indústrias que movimentam trilhões de dólares por ano, é a alimentícia e a farmacêutica, as duas, juntas. Ô, Pri, tudo isso. Oi. Tira uma dúvida minha. Daí o Shape Control, você falou que tem que tomar, é bom tomar porque você tira a fome. Mas que horário que é melhor tomar? Eu não entendi muito bem então, isso. Ó, eu vou falar assim, toda vez que eu ouvia no treinamento da Herbalife que eu tinha que tomar as coisas em horários diferentes, eu esquecia. Tem um negócio de ser horário, esse horário. O mais importante é tomar. Se você é uma pessoa super disciplinada que toma várias coisas, várias horas, tome na sua última refeição antes de entrar em jejum, nada à noite. Mas se você vai esquecer, toma a hora que der, porque o importante é tomar, entendeu? Você acha, então, que o ideal é tomar, porque à noite, porque daí a gente vai ficar muito tempo sem comer ou nesse à noite não, ou pode ser de manhã quando você acorda que você vai ficar em jejum ainda, porque você não quebra jejum tomar o Shape Control. Tipo, de manhã, você vai tomar o chá. Você toma lá vitamina, cálcio e Shape Control, exemplo, entendeu? Não estou querendo falar os nomes para não confundir as rotinas que você já tem. Mas tome no horário que você vai... antes de dormir não é uma boa. Tome de manhã, quando você vai fazer um jejum que você vai precisar ficar. Tá? Então, Obrigada. assim, dei o exemplo de como as indústrias não gostariam que a gente fizesse tudo isso, né? E caso você... Agora, de novo, né? Não pensando nos processos, mas assim, o que é a canetinha? Não vou falar o nome, né? Porque daí eu não falei. O que significa aquela canetinha? A pessoa paga uma fortuna para fazer um jejum pago. É para ficar sem fome, para ficar sem comer. Todo mundo fala, nossa, a pessoa faz jejum. E ninguém fala, nossa, você toma Ozempic? Não, normal. A pessoa toma lá, paga porque o médico receitou e assim vai. Então, gente, só que a diferença é que o cara toma a canetinha, não come nada, aí ele perde massa magra, porque ele tomou um remédio, fez uma coisa que faz mal. Ele não fez um processo natural, ele não pagou só para ficar sem fome, ele pagou para colocar uma química no corpo dele que faz um monte de reações. Então, ele não entra na cetose natural, enfim, um monte de coisas que não vem ao caso. Então, gente, não tenham medo de fazer uma coisa que é natural, saudável, provada cientificamente, tá? Enfim, é isso. Na semana que vem, vamos falar sobre o quê?
Vamos falar sobre hidratação. E um processo de 7 dias, eu vou fazer um desafio com vocês de 7 dias, mas como tem que explicar, não vou falar ali hoje, de como a gente faz para desinchar o corpo. Tudo que é inchado, em 7 dias, num processo de você tirar a retenção hídrica do corpo. Ó, vai ser bom esse, né, gente? Então, deixa eu dar uma pausa aqui.